assim, ó, como alfabetizar uma criança? Em primeiro lugar, o método fônico mediado. Isso a neurociência já traz para nós como algo sem discussão, que o método fônico, ele realmente utiliza as áreas cerebrais adequadas para a aquisição da leitura e da escrita. E quando ele é mediado, ele potencializa todo esse processo. Tudo bem. Só que como isso realmente acontece? Você tem que perceber que cada letra tem um som e que esse som é produzido pelo nosso aparelho fonador. É um som, aparentemente, até estranho, quando a gente pronuncia ele sozinho, sem conectar com outras letras. Então, por exemplo, isso aqui é o som do R, porque é esse som que eu produzo no meu aparelho fonador quando eu falo a palavra rato. Compreende? Então, assim, o fone, que é esse som que o meu aparelho fonador produz e que representa uma letra, é com ele que eu falo e é com ele que eu leio e é dele que eu escrevo. Então, por isso, a importância da professora alfabetizadora compreender a importância do método fônico. Porque como é que a gente faz a mediação? A gente vai ao detalhe desse som. Por exemplo, quando eu trabalho o meu aparelho fonador com a criança, para que ela produza o som do R, ou ela perceba em mim a minha produção do R, eu vou fazer essa mediação, detalhamento. Olha, veja bem onde eu produzo esse som. Sinta aqui, sinta na sua garganta, sinta na gargantinha do seu colega. Então, isso é muito importante, certo? A criança tem que ter essa consciência, né, que a gente chama. Então, conhecer e identificar esses sons das letras significa que essa criança aumenta muito a sua chance de ler e escrever, ou seja, compor, né, partes do processo de alfabetização, porque a alfabetização não é só ler e escrever. A alfabetização, ela compõe muito mais coisa do que simplesmente ler e escrever. Você tem que compreender, você tem que fazer raciocínio inferencial em cima dessa leitura e dessa escrita, considerar vários pontos de vista. Então, isso tudo a gente aprende. A mediadora, no sentido de ensinar a criança, né? Ela tem que fazer esse trabalho de consciência dos fones, daquele barulhinho que o meu corpo faz quando quer expressar o som de uma letra. E aí eu tenho que fazer a criança prestar atenção nessas pequenas unidades da fala. E não apenas, né, decorar palavras, sílabas, não é isso. Então, quando você faz a mediação, você ativa uma operação mental que se chama decodificação. Antes da decodificação, tem identificação, comparação, classificação, análise, síntese, diferenciação, codificação e depois a decodificação. Então, quando a mediação trabalha todas as operações anteriores, fortifica mentalmente essas operações, quando ela vai fazer a decodificação, fica mais fácil. Então, a decodificação dos sons, né? A criança, então, ela vai, com essa decodificação, ela consegue fazer a leitura e a escrita desse som. Porque a gente lê fones, né? Que são barulhinhos que meu aparelho fonador faz, que é garganta, língua, céu da boca, lábio. Isso tudo faz parte do meu aparelho fonador. E os sons são produzidos a partir dessa articulação. E aí, existem várias brincadeiras que você pode fazer para que a criança perceba esses sons. Então, ela tem que perceber que aquela letra, que é um código, por exemplo, aqui eu usei o R, né, que tem esse nome, tem uma representação gráfica, tem um nome e tem um som que pode ser falado e pode ser escrito. Então, essa consciência fonêmica dos fones, né, ela
ela vai se ampliando cada vez mais a partir do momento que a criança vai conhecendo os sons das letras. Por quê? Não é só conhecer os sons das letras. A consciência fonêmica é ela manipular, organizar esses sons, para que esses sons formem uma palavra, ou escrita, ou falada, ou lida. Então, quando você faz a mediação desse processo do método fônico, a criança percebe o detalhamento de uma palavra em suas menores unidades. Aí vejam bem, as operações, vou voltar aqui às operações mentais. Imagina, vou citar mais algumas. Identificação, a criança tem que identificar que talvez várias palavras começam com o mesmo som, ou terminem com o mesmo som. Isso a gente chama de rima ou aliteração, né? Aliteração ou rima. Aliteração quando começa e rima é o finalzinho da palavra. A criança também pode usar análise. O que é analisar? Analisar os sons. Como aqueles sons estão organizados numa palavra. Por exemplo, eu tenho aqui o Lego, que é uma estratégia que eu uso, eu quero mostrar para vocês, porque assim, lá na escola tem baldes e baldes de Lego, né? E aí o Lego se mistura, o grande com o pequeno com o grande, aí já não sabe mais de que caixa é, se junta tudo, fica aquele balde de Lego. Então, lá na escola a gente usa esse balde de Lego, foi os Legos que sobraram, né? E a gente faz palavrinhas, ó. A gente usa o Lego, né? Aqui eu usei as vogais, por exemplo, em vermelho e as consoantes em amarelo, para poder formar as palavras. Então, a criança ela pode analisar que tipo de letra eu tenho aqui, que sons aparecem nesses Legos. Nessa ordem que eu coloquei aqui mesmo, porque não importa. Eu posso trabalhar um som separado, t, posso trabalhar g, posso trabalhar o, posso trabalhar a. São tudo som feito pelo meu aparelho fonador. Agora, eu tenho que diferenciar. Por exemplo, como é que eu faço? Qual é a diferença entre o e a? Olha, até a minha boca fica diferente. Então, é legal trabalhar na frente, que a criança tem um espelhinho para ela ver como é que a boca fica. O meu cérebro, ele trabalha por imitação com o auxílio dos neurônios de espelho. Se eu ver a minha própria boca ou a boca de alguém, isso vai entrar como estímulo potencializado, porque os neurônios de espelho vão compreender que o o é diferente de a, porque o A é mais aberto, toda a musculatura, A, O. Então, o meu aparelho fonador, ele dá pistas para a criança construir essa consciência dos sons que o meu corpo produz. Outra, diferenciar. A criança tem que ter capacidade de diferenciar esses sons. Também classificar, aqui eu posso classificar todas as vogais, que elas saem sempre de uma forma muito expressiva. A, O, E, I, U. Tá vendo? As vogais, elas saem muito suave, né? As consoantes, elas já são mais complicadinhas da gente produzir os sons. Mas há toda uma classificação de como é que a gente tem que trabalhar esses sons. Então, a criança pode classificar as letras que são mais fáceis de pronunciar, aquelas que são mais difíceis. E, aos poucos, tendo essa consciência desses fones, do som que o meu corpo faz quando fala e quando pensa em escrever ou quando lê, a partir disso, então, a criança vai começar a levantar hipóteses de como juntar essas letras para escrever algo ou alguma palavra, né? Então, assim, ó, toda vez que você faz mediação, utilizando, por exemplo, rimas, aliteração, você vai estar contribuindo para essa consciência fonêmica. E aí eu trouxe esse exemplo aqui do Lego, né? Que eu organizei nessa tarefinha. Então, mais ou menos, eu vou explicar para vocês como eu trabalharia. Lógico que a gente deixa sempre a criança bem à vontade, trabalhando. E nós vamos fazer o seguinte, mediar. Olha, está separado. E eu vou dizer, quantas letras nós temos aqui?
Você conhece alguma delas? Você sabe produzir o som de alguma delas? E aí você vai com essa criança produzindo esse som. G, 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 t, 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 o, a. Então você vai produzir esse som, né? Você fala e a criança repete. Você tem um espelho na sua frente, ela olha a boca, ela diferencia como um som é produzido, não só na articulação da boca, mas em todo o aparelho fonador, se a língua vai no céu da boca, se a língua fica mais para trás. Então, isso você pode fazer como se fosse uma brincadeira, como se fosse um desafio. E aí, você vai dizer assim, agora eu vou ordenar esses sons, certo? Desse modo. E nós vamos falar som a som. Assim, som a som. E aí, eu até digo para vocês, né? Você pode botar separadinho, não junta já. Eu juntei porque eu não tenho como botar separado aqui para vocês. Mas vocês podem ter separado uma letra. Ó, vou ordenar. G, A, T, O. E aí, você vai pedindo para a criança produzir cada vez mais rápido esses sons. E aí, no final dessa produção, você vai ver que ela vai estar lendo a palavra gato, gato, entendeu? Então, isso é um processo válido, muito importante. Então, é muito fácil trabalhar com método fônico mediado. Então, a pergunta que me fizeram era exatamente sobre isso, né? Como alfabetizar uma criança e que caminho usar. Então, o método é o método fônico e o caminho é o mediado. Você tem que mediar para a criança ter essa consciência de que o nosso aparelho fonador produz os fones, que são sons que precisam ser juntados, articulados, conectados para produzir uma palavra, tá bom? Então, olha que legal, não é mesmo?